Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio Noroeste, aqui é o professor Wagner Romão com a nossa coluna Debate Político dessa semana. Ontem nós tivemos mais um episódio do embate entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e as instituições políticas do nosso país, em especial o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, no dia anterior, na quarta-feira, havia decidido por 10 votos a 1, inclusive com o voto de um ministro indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, o ministro André Mendonça, formou-se aí uma grande maioria, uma expressiva maioria, pela condenação do deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, à prisão por 8 anos e 9 meses, em regime fechado, e da perda dos seus direitos políticos, da perda do seu mandato e da sua elegibilidade, ou seja, da possibilidade que ele seja candidato nas próximas eleições, por estimular aqueles atos antidemocráticos e por ter feito ataques a instituições da República, como o próprio STF, sobretudo a pessoa, do ministro Alexandre de Moraes. Ele, há alguns meses, fez um vídeo absolutamente descabido, criminoso realmente, e ele foi condenado por esse ato. O que faz Bolsonaro? Ele utiliza da sua prerrogativa como presidente da República de promover o indulto. Um indulto, o que é o indulto? O indulto é um perdão sobre uma condenação que eventualmente alguma pessoa pode ter e que o presidente, a partir de uma reclamação pública, de um pedido público, ele pode conceder esse perdão a uma pessoa. O que Bolsonaro alega? Alega a tal liberdade de expressão. Claro que a liberdade de expressão é um pilar da democracia, é um pilar da livre convivência democrática, mas a liberdade de expressão ela não ocorre sem limites. A pessoa não pode se utilizar desse direito à liberdade de expressão para cometer crimes, para ameaçar pessoas, para, enfim, estimular que outras pessoas possam também cometer crimes, sobretudo crimes contra as instituições políticas do nosso país. Esse, digamos, é o ponto do mérito a respeito tanto da condenação do Daniel Silveira como da decisão de Bolsonaro. Bolsonaro, no período da ditadura militar, por exemplo, certamente era favorável a se limitasse o direito à liberdade de expressão. Muito mais do que isso, é claro. O Bolsonaro é favorável à tortura contra oponentes do regime, ao assassinato de oponentes do regime, ou seja, liberdade de expressão para o Bolsonaro é só quem vai se expressar de acordo com os seus próprios princípios, com as suas próprias ideias, as ideias dele, Bolsonaro. E mais do que isso, esse caso específico, vejam, o próprio julgamento do Daniel Silveira, ele não tinha ainda se concluído. É claro que havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não havia o trânsito em julgado, ou seja, havia ainda a possibilidade de recursos, de questionamentos da própria defesa do acusado Daniel Silveira. O que na verdade está acontecendo é uma afronta, quer dizer, é o Bolsonaro elevando a temperatura no seu confronto contra o Supremo Tribunal Federal, num contexto em que as eleições estão chegando e vai caber a Bolsonaro contestar qualquer tipo de resultado eleitoral que não seja a vitória dele e que ele possa também fazer a política de boa vizinhança, a política de aproximação com um eleitorado, esse eleitorado de extrema-direita, de modo a salvaguardar aqueles que estão no seu campo político da extrema-direita, conservador, autoritário, como é, claro, esse Daniel Silveira. O ineditismo desse caso faz com que haja muita dúvida sobre o que realmente vai acontecer. A quem caberá a decisão final? Tem que se respeitar essa decisão do presidente da República ou o fato dele ser um caso isolado, desde 1988, pelo menos desde a Constituição de 88, que não se vê um caso semelhante,
É o presidente que decide ou é o Supremo Tribunal Federal? Porque, é claro, partidos progressistas, outras forças políticas, o próprio Supremo pode rever essa decisão do Bolsonaro de modo a salvaguardar também os seus próprios, o seu próprio direito constitucional de estabelecer as decisões nesse caso, né? Por que o Supremo está julgando? Porque Daniel Silveira é um deputado federal e, portanto, tem foro privilegiado. É o Supremo que deve decidir, que deve definir sobre sua condenação ou não. Agora, por que esse caso é tão emblemático e é tão simbólico, não é? Porque Daniel Silveira, toda a sua verborragia, ela era exatamente contrária, um grande ataque às instituições políticas, às instituições que advêm da Constituição Federal de 1988. Né? Então, tudo aquilo que vier ao longo desses próximos meses, eu tenho certeza que Bolsonaro vai aumentar ainda mais a intensidade dos seus ataques, seja ao Supremo Tribunal Federal, seja ao Tribunal Superior Eleitoral, a todo o processo de eleições, o modo das eleições a partir das urnas eletrônicas, né? Ou seja, o que se prepara aí é exatamente o que a gente viu ocorrer nos Estados Unidos com a derrota de Trump, né, do Donald Trump, e que ele não aceitou essa derrota e fez de tudo para complicar a situação, promoveu aquela invasão do Congresso americano. E Bolsonaro, a partir dessa experiência anterior, vai tentar de todas as formas, mesmo perdendo as eleições, permanecer no poder. Esse, pessoal, é o embate que nós vamos ter ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses. É muito importante acompanharmos o que vai acontecer especificamente nesse caso, se o Supremo Tribunal Federal vai se impor, né, como as instituições vão funcionar nesse processo. Há um agravante aí, porque o próprio Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, sob o comando do Arthur Lira, parceiro de Bolsonaro, está também questionando esse poder do Supremo Tribunal Federal de decidir a respeito da cassação de parlamentares. Então há todo um clima aí realmente em que, nesse caso específico, como a gente tem visto também em outras situações, o Poder Executivo, o presidente, e o Poder Legislativo, na pessoa do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se colocam em confronto contra o Poder Judiciário. Essa é a questão que está colocada e, de nossa parte, temos que manter a nossa mobilização social, a nossa mobilização política, porque os próximos meses vão ser meses de uma disputa muito intensa e onde nós vamos ter que ser ativos e ativas na defesa da democracia, na defesa de que o resultado que sairá das eleições no dia 2 de outubro possa ser respeitado. É isso, meus amigos, minhas amigas. Forte abraço, um bom final de semana e até a semana que vem.